Caos no transporte público de Mococa. Um desacordo entre a prefeitura e a empresa que presta o serviço prejudica os usuários do transporte. Quase todas as linhas foram paralisadas na cidade. Adriana mora no bairro Gil do Geraldo, que é distante do centro. E nos últimos dias, sem o ônibus, o jeito é ir a pé. Vou a pé e vou voltar a pé. Fazer o quê? Tem que ir no médico, tem que ir no dentista, tem que ir pagar suas contas e fazer sua compra. E aí como que fica? Fica ilhado? É a mesma realidade do senhor Luiz Carlos, que é cadeirante e não tem transporte próprio. Você vai gastar em torno de 12 a 15 reais indo de carro, sendo que de ônibus você gastaria 3 reais. Fora o idoso deficiente, que eles não são pagantes. Não, onde vai tirar dinheiro para pagar um táxi, se eu vivo com um salário só? A grande motivação para a empresa que faz o transporte dentro da cidade para os distritos vizinhos parar o serviço foi a falta do pagamento do repasse da prefeitura. Consta em termo de referência e em contrato. Detalhe, esse termo de referência e esse contrato foi elaborado pelo executivo, não foi feito pela empresa. Eles não pagaram nem o atrasado e nem esse mês. Maio, junho, não houve pagamento? Não houve pagamento. Embora exista a obrigação do município de pagá-los, eles não têm o direito de abandonar o serviço. Recentemente, um ônibus escolar a serviço da prefeitura foi flagrado fazendo o percurso de Mococa para um distrito vizinho por conta própria e cobrando passagens. Para o representante da empresa de ônibus, esse serviço é irregular quando coloca um ônibus próprio da administração para fazer o transporte e deixa de pagar a empresa contratada. A gente tem várias coisas a honrar, funcionários, posto de gasolina, temos manutenções a fazer e a gente não consegue porque eles não dão respaldo nenhum. Para não parar os serviços em 100% e caracterizar quebra de contrato, a empresa manteve ativa 2 das 7 linhas que existem aqui em Mococa. Mas quem mais sofre com isso é o usuário do transporte, que quando sai de casa não sabe se vai ter ônibus para voltar para o seu destino. É só conversa fiada, é só politicagem que eles fazem. O prefeito está falando uma coisa num dia, no outro dia ele está fazendo outra coisa. Não entendemos mais que há condições. Por quê? O chefe de gabinete não fala conosco, o prefeito nunca nos procurou. Para o chefe de gabinete do Executivo, o problema é um conflito nos números apresentados pela Prefeitura e pela empresa contratada em caráter emergencial. O repasse que a Prefeitura quer pagar é de R$19 mil ao mês e a empresa pede mais de 100 mil. O jurídico está vendo o lado jurídico, o financeiro está vendo a questão financeira. Nós vamos tentar achar uma solução. Papel assinado eles não estão cumprindo, imagine palavra. O número de beneficiários em gratuidade, que são os idosos e deficientes que não pagam pela passagem, é que gera esse conflito. Nós não temos um número exato para remunerá-los. E os números que nós apresentamos, eles não concordaram, querendo um valor bem excessivo. Agora vem falar que tiramos uma nota acima do valor combinado, que não é isso o pagamento. Mas eles fiscalizaram? Eles fizeram o cadastro? Não fizeram, são omissos. Ficou decidido pelo chefe de gabinete que ele já ia no dia seguinte, até a promoção social, tomar as providências cabíveis. E na tentativa de atualizar o cadastro, o usuário do transporte tem dificuldades. Aí pediram para nós fazer de novo, aí fiz de novo, até hoje eu não consigo pegar. Porque você vai lá, a assistente social que faz, nunca está. E esse embate está longe de ser resolvido. Há a possibilidade até do rompimento do contrato. E além de todos os problemas do transporte, o próprio terminal de ônibus recém-inaugurado já tem vários apontamentos negativos. Um dos mais importantes é na falta de acessibilidade. Saiu muito caro, porque a primeira parte do terminal ficou, parece que em 270, quase 280 mil. Thaís Mantoani de Mococa para o Jornal da Clube. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para garantir o transporte coletivo. Também será instaurado um procedimento para apuração das questões. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, a gente viu que nesse jogo de empurra-empurra, né? Quem sofre mais com tudo isso, claro, é sempre a população. Eu vou conversar agora com o advogado especialista em trânsito, Ademar Padrão. Doutor, a prefeitura não quer pagar o que a empresa contratada pede. A empresa alega que transporta mais passageiros do que a prefeitura paga. Enfim, como chegar a uma solução sem que o serviço seja interrompido? Boa tarde.
Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, mais uma vez é um caso de política que vai acabar sendo resolvido na polícia, infelizmente. Eu gostaria só de iniciar dizendo o seguinte, Mococa é a terceira maior cidade em território da nossa região metropolitana de 34 municípios e ela possui aí uma coletividade, o total de pessoas da cidade, 70 mil pessoas mais ou menos, é 10% do que é Ribeirão Preto. E o PIB da cidade de Mococa chega a ser 0,2% de Ribeirão Preto. Mesmo assim, esses números mostram a grandeza da nossa região e que o município de Mococa está pecando dolosamente contra o cidadão, porque não existe nenhum tipo de contratação que não tenha as regras mínimas definidas pela legislação e pelo contrato. E esse contrato parece, como acontece em Ribeirão Preto, ele está muito bem escondido com algum interesse que não é interesse público. Então, o que deve acontecer, já está encaminhado, é uma ação civil pública que vai mostrar exatamente os termos do que foi combinado entre o Poder Executivo e a empresa prestadora de serviço, que é evidente que a empresa não tem que prestar o serviço de maneira gratuita, ela tem que ser remunerada. Agora, existe também um contrato que existe a definição de cláusula que impõe uma prestação mínima de serviço. O problema do transporte de Mococa, ele não é muito diferente de Ribeirão e da região. Então, eu chamo a atenção do município de Mococa, mas também de todos os outros, principalmente da região metropolitana de Ribeirão Preto, porque isso vai começar a acontecer, infelizmente, em todas as cidades, por conta muito mais de uma omissão política, que eu lembro que não é só prefeito, porque parece que existe uma figura chamada vereador, e vereador que deveria estar à frente dessa situação também em Mococa. Isso não está acontecendo. Então, é muito grave e isso vai ser resolvido, pelo jeito, na justiça. Doutor, e a empresa contratada, ela pode ou não paralisar os serviços em 100%? Não sabemos as cláusulas do contrato. Quem assume aí o serviço essencial, em regra, não pode parar e nem parar 100%. Tem que parar justificadamente, inclusive preferencialmente com uma medida judicial para poder parar. Então não poderia. Agora, do jeito que está em Mococa, nós não sabemos realmente quem é a caça e quem é o caçador. Só sei que quem está levando o tiro é a população, infelizmente. O representante da prefeitura, fala que o contrato do serviço é emergencial. Esse seria o melhor formato, de negociação para o serviço de transporte municipal? O contrato emergencial é o pior tipo de contrato a ser feito e eu acho até que não justifica. Existe um histórico do que aconteceu em Mococa, uma paralisação de 30 dias no começo do ano da antiga empresa que gerou a situação com essa atual empresa, que agora ela está sendo realmente, pelo que está aparecendo, pelos fatos, que essa empresa está sendo deixada de lado, ainda que exista um contrato, e a prefeitura socorre a um transporte, inclusive que é impróprio, que é o transporte escolar, que se está sendo usado para transporte escolar, nem pode ser usado para o transporte público. Então está tudo muito errado e a resolução desse problema vai ter que ser pela justiça, infelizmente. A gente vem passe aí também, é da responsabilidade de quem cadastrar os passageiros que têm o direito à passagem gratuita? Pelo artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, o serviço é da prefeitura, ela que tem que prestar o serviço. Se ela delega para um terceiro, o contrato no qual ela permite, ela concede o serviço, tem que prever como vai ser o controle. Veja que na própria declaração do agente municipal, foi dito aí na reportagem, eles não sabem nem a bilhetagem, não sabem nem quantos passageiros são transportados. Isso não existe. Então, o que tem que acontecer é algo dentro de uma regra mínima. Se não faz pelo bem, o Ministério Público vai levar através da Justiça. Doutora, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto aí nos estúdios com você, Rafael. Até já, Thaisa.